galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é professor Carlos Sena, da disciplina de Educação Física aqui da plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre noções de anatomia, ossos, músculos e articulações. Lembrando que é uma atividade que faz parte das atividades curriculares complementares em incentivo do governo do estado do Maranhão, tá bom? Então, se preparem aí, vamos lá para a nossa aula de hoje. Estaremos falando sobre o sistema esquelético e sistema muscular. Esses sistemas em conjuntos, eles fazem o nosso sistema locomotor, que, como o próprio nome diz, é responsável pela nossa locomoção. Então, a gente vai estar falando um pouco de cada um, como que eles interagem entre si para fazer toda a sua funcionalidade, tá bom? Primeiramente, a gente vai estar falando sobre o sistema esquelético, o que compõe suas funções, tá? E como que ele interage com o sistema muscular, tá bom? O sistema esquelético ele se divide em dois, tá? Anatomicamente em duas partes, sistema esquelético axial e sistema esquelético apendicular. Então, como nós podemos ver nessa imagem, o sistema esquelético ele é essa parte branca, tá? Composta pelo crânio e pelo tronco. O sistema apendicular, ele é composto pelos membros superiores e os membros inferiores. Esses dois esqueletos, eles se unem através da cintura escapular, tá? Na junção dos membros inferiores com o tronco e através da cintura pélvica na junção dos membros inferiores e o quadril, certo? E junto eles fazem todo esse sistema de sustentação. E aí nós teremos a composição desses esqueletos, que é composto por, em média, 206 ossos, né? O osso que é formado por um tecido conjuntivo ósseo, tá? Que tem algumas substâncias, podemos dizer, vivas, né? Então, o osso ele não é uma substância que não tem vida, ele precisa se regenerar e ele faz isso através desses componentes. Nós temos o osteoclastos, o osteoblastos e o osteócitos. São os componentes que fazem parte desse tecido conjuntivo ósseo. E aí vamos ver como que eles se classificam. Então, o osso ele pode ser classificado como osso longo. Como exemplo aqui a gente pode ver o osso do fêmur, onde o diâmetro ele é maior que a espessura e o comprimento desse órgão, desse osso, certo? Nós temos também o osso curto, como exemplo aqui o osso da mão. Também pode ter como exemplo o osso dos pés, então o metacarpo e o metatarso são os ossos considerados ossos curtos, onde eles são meio que quadrados, né, meio achatados. A gente tem também os ossos irregulares, onde eles não têm uma característica definida, devido a isso eles são irregulares. Como exemplo a gente pode citar os ossos das vértebras, certo? E o osso plano, onde ele tem uma aparência, né, ali vamos supor, de um prato, certo? Como exemplo, a gente tem os ossos do crânio, o osso do quadril e também da escápula. São exemplos de ossos planos, certo? Algumas das funções, tá, do sistema esquelético dentro do nosso organismo. Então, ele tem essa função de sustentação, tá, porque através dele que o tecido muscular ele vai ser inserido nesse tecido ósseo, tá, para fazer que a gente possa ficar em pé, por exemplo, se não tivesse o osso juntamente com o sistema esquelético, a gente não seria capaz, tendo em vista que o músculo é um tecido mole,
Então ele precisa dessa estrutura sólida para ter essa sustentação. Então o sistema esquelético ele tem essa função de sustentação. Proteção de estruturas vitais. Então se a gente for observar o sistema esquelético axial, ele age ali na proteção de órgãos vitais. O crânio, por exemplo, protege todo o encéfalo. O tronco, ele vai estar protegendo órgãos como o coração, os pulmões, rins. Então, o esqueleto axial, em específico, ele tem essa função de proteção de órgãos vitais. Uma outra função do sistema esquelético, como base mecânica para o movimento. Então, para que ocorra o movimento, o músculo ele precisa se contrair, puxando o osso em um sistema que a gente chama de sistema de alavanca. Isso vai gerar o movimento. Sem ter essa estrutura óssea, não teria como ter o movimento. Isso ocorre através desse sistema de alavanca. Armazenamento de sais minerais é uma outra função do sistema esquelético. Então, dentro da estrutura óssea, a gente vai ter lá alguns minerais, como o cálcio, que ele fica armazenado nessa superfície, e quando ocorrem solicitações em outros tecidos, como o tecido muscular, que utiliza para contração, ele é liberado. Porém, seu local de armazenamento é no tecido ósseo. Outra função, criação de células sanguíneas. Então, lá dentro do osso, em específico da medula vermelha, vai ser produzida as células sanguíneas. Então, dentro do osso vão ter duas medulas, medula óssea vermelha e amarela. A amarela ela é composta basicamente de gordura, já a óssea, a medula óssea, ela vai servir como formadora de células sanguíneas para todo o nosso sistema. Então, ela tem aí uma função de suma importância, tá, para o corpo humano. E agora um pouco sobre o sistema muscular, tá? O que compõe. O sistema muscular é a musculatura, são os músculos. Esses músculos eles são formados por fibras, certo? Essas fibras elas têm uma característica em comum, específico, que é a contração. Tá? Isso ocorre porque as fibras musculares elas são divididas em sarcômeros e dentro desses sarcômeros tem proteínas chamadas actina e miosina, e essa proteína elas se conectam, elas se entrepõem para que ocorra a contração muscular. Então, a característica principal da musculatura esquelética é essa contração, a capacidade de transformar energia potencial em energia mecânica através da hidrólise do ATP. Certo? Então, vamos lá conhecer os tipos de músculos e os tipos de fibra. Os tipos de músculos, né? São 3 tipos de músculos existentes no corpo humano. Nós temos o músculo liso, onde ele recebe esse nome porque, ao observá-lo, a gente não vê estrias, né? Estria mesmo, igual a gente vê no nosso corpo, aquelas listras. No músculo liso a gente não vê apenas a estrutura lisa desse músculo, daí então por isso ele recebe esse nome. Então são exemplos de musculatura lisa. As artérias, as arteríolas, as veias, certo? Alguns órgãos como bexiga, certo? Existe a presença do tecido muscular liso. Já o segundo tecido muscular, o músculo estriado esquelético. Esse não, esse já tem algumas estrias que é possível observar. Daí essa definição desses 2 termos. O músculo estriado cardíaco é o músculo do nosso coração. E esses 2 músculos em específico, o liso e o músculo cardíaco, eles se equiparam no sentido de ser involuntário. A gente não tem como ter o controle sobre essa musculatura. Através do nosso pensamento, o coração, vamos lá, acelera o coração. A gente não tem como fazer dessa forma. Porém, não quer dizer que essas musculaturas, elas agem independentes. Não, elas têm
um sistema controlador. E quem controla elas são o sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo vai ter lá o braço simpático e parasimpático, que vão receber informações interna e externa e vão fazer as modificações nessas musculaturas. Por exemplo, quando a gente vê um cachorro vindo em nossa direção e a gente fica com medo e quer correr, essa informação ela vai lá para o sistema nervoso, que vai fazer com que o coração ele acelere, com que ocorra vasodilatação em algumas musculaturas, para que mais sangue vá para aquela estrutura, que ocorra vasoconstrição em outras, para que menos sangue vá para aquela estrutura. E assim chegou até esses músculos uma informação. Então, eles têm um sistema que é responsável por controlá-lo. Já o músculo, o terceiro, que é o músculo estriado esquelético, que é a nossa musculatura, nós já temos o controle. Igual ao músculo cardíaco, ele também contém essas estrias, tá? E a gente consegue mandar informação e executar. Por exemplo, ao flexionar o braço, a gente mandou a informação através de neurônios motores e ocorreu a contração. Então, isso difere o músculo estriado esquelético do músculo cardíaco e da musculatura lisa. Uma outra diferença que ocorre, principalmente dentro da musculatura estriado esquelético, é os tipos de fibra. Então, nós teremos basicamente 3 tipos de fibra, tá? A fibra muscular tipo 1, essa fibra ela é mais oxidativa, ela tem mais mitocôndrias, tem menos força, menos velocidade. E depois vem a fibra muscular tipo 2B, que ela já vai ser intermediária, vai ser oxidativa, mas também vai ser glicolítica. Ela vai ter várias mitocôndrias, mas também tem um complexo enzimático glicolítico bem fornecido. E temos o terceiro tipo, que é a fibra tipo 2A. Essa já é totalmente glicolítica, com baixa resistência, um complexo de enzima glicolítico muito bem trabalhado, certo? Então, são os 3 tipos de fibra dentro do sistema muscular esquelético, tá bom? Vamos ver um pouco, tá, das funções desse sistema. Produção de movimentos corporais, certo? Então, em específico, o músculo estriado esquelético tem essa função, né? Como a gente já disse, essa ordem ela vem lá do sistema nervoso central, através do neurônio motor, que se inerva nas fibras e vai fazer com que ocorra a contração muscular. Essa contração, sem ter o osso para puxar, né, basicamente, não teria esse movimento. Então, ela tem essa função de gerar movimento através da contração. A contração nada mais é do que o encurtamento da fibra muscular. Então, a fibra muscular ela pode se alongar e se encurtar. Quando ocorre a contração, ela se encurta. E quando ocorre o alongamento, logicamente, tem um distanciamento entre as proteínas que a gente falou no começo, a quitina e a miosina, tá bom? Outra função, estabilização das posições corporais. Então, sem a musculatura estarem ativas, eu não conseguiria estar em pé aqui conversando com vocês. Então, isso se deve à nossa musculatura esquelética, certo? Através das contrações que estão ocorrendo nesse momento. Movimento de substâncias dentro do corpo, tá? Então, por exemplo, o sangue, ao ser transportado pelas artérias, essas artérias elas têm a capacidade de se dilatar e se contrair. Então, é a musculatura lisa atuando para levar a substância para um tecido. Se aquele tecido está tendo maior necessidade, vai ter uma vasodilatação. Se aquele tecido está tendo menos necessidade de suprimento sanguíneo, vai ter uma vasoconstrição. Então,
uma das capacidades da musculatura é de levar substância percorrendo o corpo, tá? Através dessa capacidade de contração e dilatação. Uma outra função é a produção de calor. Se você observar, quando você está com frio, você começa a tremer, tá? Isso é um mecanismo de defesa da gente. O músculo começa a ter uma contração, a musculatura esquelética começa a ter uma contração involuntária para que ocorra um aumento da temperatura corporal, tá? E você consiga normalizar ou então, pelo menos, amenizar o frio que está sentindo. Uma outra função, tá, do sistema muscular é como um sistema endócrino. Então, a musculatura ela tem a capacidade de liberar uma substância que a gente chama de miocina. Uma delas é a irisina, que é produzida quando a gente pratica atividade física, ou em específico exercício físico. Essa miocina ela vai agir no cérebro, assim como todo o sistema muscular. No cérebro, aumentando a capacidade de formar neurônios novos, e no corpo, aumentando a termogênese, aumentando o dispêndio energético daquele indivíduo. Então veja como o nosso músculo ele é um órgão bem ativo, certo? E aí vamos para a resolução de algumas questões para ajudar no entendimento da nossa aula de hoje. Questão número 1. No corpo humano são encontrados 3 tipos diferentes de tecido muscular. O único músculo que apresenta contração voluntária é o tipo letra A, estriado cardíaco, letra B, estriado esquelético, letra C, estriado visceral, letra D, não estriado e letra E, não estriado cardíaco. Então vejam, a resposta correta, o único músculo que apresenta contração voluntária é o tipo esquelético, porque a gente consegue mandar impulsos neural para aquela musculatura específica, para aquelas fibras em específico, e vai ocorrer a contração muscular. Então a gente consegue controlar. Já os outros 2, não. Eles são involuntários, mas como eu disse na aula, não quer dizer que eles não tenham um sistema que controla a contração e a dilatação deles, certo? E esse sistema que é responsável por controlar esses músculos involuntários é o sistema nervoso autônomo, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Os músculos exercem diferentes funções no nosso organismo, as quais são fundamentais para a nossa sobrevivência. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não representa uma função dos músculos. Letra A, nós temos transmissão de impulsos nervosos. Letra B, estabilização das posições corporais. Letra C, movimentação do corpo. Letra D, movimentação do bolo alimentar. Letra E, respiração. Então, observe, indo de baixo para cima para a gente ver qual a resposta correta. Respiração, os músculos eles estão envolvidos? Estão, porque eles vão se contrair fazendo expandir a região torácica para que ocorra a diminuição da pressão e ela possa entrar, o ar possa entrar para dentro do pulmão. Então veja como está envolvido na respiração. Movimentação do bolo alimentar também. A contração vai fazer com que o bolo alimentar ele se movimente dentro do nosso sistema. Letra C, movimentação do corpo através da contração junto com o sistema de alavanca dos ossos. Então o músculo faz a contração, os ossos servem como sistema de alavanca e faz com que ocorra essa contração. Letra B, estabilização das posições corporais, sim, através dessas contrações que permite, por exemplo, de eu estar aqui em pé, dando aula para vocês. Então, sobrou a letra A, que é a opção, a única que não é função do sistema muscular, transmissão de impulsos nervosos. Quem faz isso são os neurônios, tá? Eles que são responsáveis, que têm toda uma estrutura adaptada para fazer essa transmissão desses impulsos nervosos, tá bom? Vamos lá para a terceira questão. Marque a alternativa que indica corretamente os ossos que fazem parte da cintura escapular. Letra A, clavícula e escápula. Letra B, ossos do quadril.
Letra C, clavícula e húmero. Letra D, escápula e una. Letra E, fêmur e tíbia. Então a resposta correta, clavícula e escápula. Lembrando que a cintura escapular é o que faz a conexão entre o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Em específico, o esqueleto apendicular com os membros superiores, que se conectam ao tronco através da clavícula e da escápula, que vão formar a cintura escapular, tá bom? Tá ok? Vamos lá para a quarta questão. O esqueleto humano pode ser dividido em axial e apendicular. Entre os ossos citados a seguir, marque o único encontrado no esqueleto apendicular. Letra A, crânio. Letra B, costelas. Letra C, externo. Letra D, rádio. E letra E, vértebra. Então, dentre os ossos citados, o único encontrado no esqueleto apendicular vai ser o rádio. O rádio, ele é o osso do braço, certo? Então, bem fácil essa resposta para vocês. Com isso, a gente finaliza a nossa aula, tá? Não esqueçam de acessar o plano de estudo para acompanhar as atividades que também estão lá, certo? Com isso, a gente finaliza mais uma aula e até a próxima.